Assista agora Bahia Life Revista Eletrônica. Oferecimento Ville Peugeot. Conquiste sua vida com estilo. Hering Story, Shopping Jequitibá, 3612-3872. Para viver momentos especiais, o charme do ambiente faz a diferença. O Empório Bahia, além dos vinhos, apresenta a você o confortável restaurante com a assinatura de chefes franceses exclusivos e com cardápio internacional. Num ambiente climatizado e cheio de estilo. Empório Bahia Restaurante. Arte em gastronomia para momentos inesquecíveis. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para ficar saudável, de bem com a vida e ter o corpo que sempre quis? Com a loja de suplementação completa, desde produtos para emagrecimento quanto para ganho de massa e também de moda fitness com os últimos lançamentos. Pois o lugar é a Academia Simetria do Corpo. Aqui você encontra profissionais qualificados que vão ajudar você a alcançar seu objetivo. Sem contar com a galera bonita e animada que também treina aqui. E ainda, musculação, jump, ginástica, dança, artes marciais e MMA. Acompanhamento com fisioterapeuta e nutricionista. Tudo isso explica porque nós temos 12 anos em primeiro lugar. Em resumo, aqui tem tudo menos preguiça. Venha nos conhecer e fazer uma avaliação grátis. Academia Simetria do Corpo, porque ter saúde é essencial. Peugeot 308, menor custo de reparação do segmento. E agora a partir de R$ 50.200. Novo Peugeot 308. Conquiste sua vida com estilo.
beleza e a força, a sedução e o estilo, você e a moda. Closet Tie, coleção Primavera-Verão 2013. Homens e mulheres do novo tempo. Shopping Jequitibá, 3215-4466. Olá, amáveis seguidores. Hoje estou no Empório Bahia para uma missão pra lá de maravilhosa. Hoje, Bahia Life Gourmet. Vamos falar de comida, vamos falar de aventura, de um chefe internacional. Brasileiro, mineiro, mas com uma história de mochila nas costas e muitas aventuras. Vou falar com Ricardo Santana, que está mandando ver aqui no Empório Bahia, fazendo culinária arte, comida de alto nível, alta gastronomia para você. Ricardo, quanto prazer falar com você aqui, nessa casa que tem causado aqui na região, né? Quando se fala de qualidade, cultura, gastronomia e enologia. Conta pra gente da sua história. Que aventura foi essa que trouxe você para a gastronomia e que fez você virar o mundo? Boa tarde, Geraldo. A minha experiência na gastronomia veio desde o momento que eu cheguei na Inglaterra. E de lá, eu comecei apenas lavando prato na empresa da Samsung. E após isso, o chefe foi demitido e me ofereceram a posição, porque eu comecei a cozinhar e de lá eu fui tomando gosto pela culinária. Trabalhei em várias unidades diferentes da mesma empresa. E depois de um certo tempo, eu fiz uma escola de gastronomia na Inglaterra, em Croydon. E desde então não parei. São os últimos 10 anos... passando de cozinha a cozinha, trocando sempre informação com os outros chefes. E aqui, agora estamos em Tabuna para mostrar um pouco do que eu aprendi lá fora. Então, Ricardo, nessa trajetória rica, maravilhosa, essa aventura brilhante, imagino que deve ter acontecido momentos assim bem especiais, bem exóticos e de grande responsabilidade. Dá para você pontuar nessa tua história esse momento? Geraldo, eu acho que um momento de maior dificuldade assim, na minha carreira foi quando eu trabalhava na Corte de Justiça, na Inglaterra. A gente era o grupo responsável por 14 cortes, na qual eu tinha que cozinhar para vários jurados, juízes e para o público. E uma das vezes eu tive o prazer de cozinhar também para a Cherie Blair, a esposa do nosso primeiro-ministro na Inglaterra na época. E acho que foi um momento que me deu uma satisfação bem grande estar ali presente e aceitar esse desafio. Foi bem válido. Acho que foi bastante satisfatório para mim como chefe de cozinha, além do trabalho que era muito difícil cozinhar para vários juízes e jurados na Corte de Justiça. Era um serviço muito cansativo, onde que adquiri muita experiência com isso, mas foi bastante satisfatório. Foi eu diria, um dos momentos mais importantes assim para mim na minha carreira. Tá, muito bacana. Na verdade, a gente sabe, né, que cozinhar, fazer comida para inglês, que tem uma exigência, tem uma cultura, não deve ter sido realmente fácil, ao passo que ter feito muito bem, ter tido êxito, foi realmente esse prazer. Agora, uma perguntinha de curiosidade, né, de chat, de fã. Eles cobravam assim aquela história de a cozinha brasileira, tinha esse tipo de curiosidade ou passava batido? Na verdade, a Inglaterra é um país muito assim cosmopolita, onde tem a cozinha do mundo inteiro é muito bem divulgada. Antigamente não, era basicamente a cozinha inglesa teve essa fama de o clássico inglês e pronto, e acabou. Mas hoje em dia, com essa migração toda de estrangeiros, é muito interessante a Inglaterra, porque você tem condimentos e pessoas, sabores do mundo inteiro. Inclusive hoje lá, o prato mais comido na Inglaterra é o curry, que é uma comida asiática que sobressaiu mais até do que o próprio fish and chips, que é o peixe com batata, que tradicionalmente é um clássico da Inglaterra. Então, isso significa a gastronomia teve um impacto muito forte. Cada dia mais na Inglaterra você está tendo restaurantes de alta gastronomia, de estrela Michelin, mais e mais, porque o público abriu o paladar para outras culturas. Novas experiências. Com certeza, com certeza. Então é bem satisfatório estar, até indico para quem quiser começar, é um país muito interessante para abrir o seu paladar e sabores. Para um chefe de cozinha, você vai conhecer produtos do mundo inteiro. Olha aí, nosso Ricardo sendo o grande embaixador da Inglaterra, dessa cozinha tão especial. Mas vamos agora pontuar para cá, para o nosso Brasil, verde e amarelo, e maravilhoso. Você é mineiro, que eu sei. Sou mineiro. E conta pra gente, como é que você vê essa culinária brasileira? A gente tem a culinária mineira, a baiana,
São Paulo tem um universo riquíssimo e o sul do país. O que é que você considera assim, o que faz o olhinho brilhar e dar água na boca? Eu acho assim, a base da comida brasileira é uma base muito interessante. Nossos pratos são muito balanceados. A gente usa vários cortes de carnes, vários temperos. As regiões são completamente diferentes de clima, então isso dá uma variedade muito interessante na nossa culinária. O que faltava, do meu ponto de vista, até para a graduação no exterior, esses méritos, assim vamos dizer, é um pouco de apresentação. Que hoje em dia, com essa nova classe de chefe, gastronomia bombando, mundo afora, abriu muito a curiosidade, principalmente dessa classe emergente. Vamos procurar sabores, coisas diferentes, texturas diferentes, e isso está contribuindo muito. Eu creio que a tendência da gastronomia brasileira é cada vez ficar mais, dispersar em torno do mundo e abrir mais os olhos dos estrangeiros, porque em matéria de sabor realmente é impecável. As combinações de proteína, carboidrato, vitamina, muito, muito bem balanceados os pratos brasileiros, e eu acho que esse jeitinho agora de decorar, de modernizar, que é o que vai dar um diferencial para o Brasil. A gente vê que é uma profissão que tem sido extremamente glamourizada e, afinal, esse glamour vem de esforço, de conhecimento, de experiência na prática. Como você vê isso? Com certeza. Isso daí vem de, na verdade, no meu ponto de vista, a globalização, né? Sim. Essa troca de culturas, de informação, que cada dia tem muito brasileiro indo para fora e estrangeiros vindo para cá. Essa troca de experiência com a internet que abriu mais um leque de conhecimento para todos nós, né? Quem tem alguma dificuldade e a curiosidade, o brasileiro hoje está com um poder aquisitivo melhor, ele tem essa necessidade de se surpreender com uma comida melhor. Buscar essa cultura. Com certeza, entendeu? A gastronomia, a tendência é só explodir cada dia mais. Outro dia, conversando com outro chefe também muito bacana, do Empório Bahia, ele me disse uma coisa muito curiosa, porque eu falei sobre comida molecular. E aí eu perguntei para ele o que ele achava de tudo isso, e ele me deu uma resposta que realmente me fez pensar e entender. Ele me disse: Heraldo, cozinha maravilhosa é a cozinha simples, a cozinha camponesa, porque você precisa ser realmente muito competente para dar o sabor que ela precisa ter. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente. Tem muita coisa muito interessante, essa parte visual na cozinha molecular. Sim. Ela abre seus olhos, mas é difícil de você, às vezes, bater num clássico, como os clássicos brasileiros, os clássicos internacionais. São pratos clássicos porque eles estão ali há anos, passando de gerações em gerações. Então, acho que os dois têm o seu valor. Um pela criatividade, pela arte, e o outro por essa apreciação de paladar mesmo, entendeu? Eu acho que as duas uma ajuda a outra. Futuramente a tendência é essa, uma ajuda a outra, entendeu? Porque sem a base você não consegue fazer a molecular. Com certeza, você sempre educado e cortês e dando um banho de diplomacia, né? Afinal, o homem do mundo acaba tendo essa resposta assim agradável. Então, Ricardo, a cozinha molecular, como eu falei para você, está fazendo moda, e agora mesmo a gente tem um programa aí na Rede Globo, que está bombando, com um chefe muito simpático, fazendo coisas incríveis, pegando sabores tradicionais e transformando naquelas belezas plásticas extraordinárias, parece até comida de ET. Mas, enfim, eu queria que você falasse para a gente, porque, por exemplo, o chefe Rogério Fasano fez uma crítica ferrenha, chegou mesmo a ter quase que briga com isso. O que você acha de tudo isso? Como eu disse, a cozinha molecular, ela basicamente não é o meu forte de cozinha. Eu não trabalho com isso, a gente não trabalha aqui devido até às condições. Você tem que ter um aparato técnico todo especial, de alta temperatura, nitrogênio, essas coisas assim. Eu particularmente... Muita química. Eu ainda acredito muito nessa base mais simples, sem muita modificação de legumes, para não perder tanta textura. Sim. São completamente mudadas as texturas, sabores, tudo é muito, muito elaborado. Você vai ter uma coisa, um prato muito limpo, com até sabores muito, muito refinados. E tem gente que não tem nem o paladar para degustar esse tipo... Para entender aquilo, entendeu? Aquilo é uma arte, entendeu? Que vai muito limitada até um certo público que vai entender a mensagem daquele tipo de comida. Sendo que essa comida clássica, bem feita, um pouco de fusão, é muito interessante também, fusão de cozinha, que a gente faz um pouco aqui, misturar Brasil com França, porque a gente tem que fazer uma adaptação a criatividade do chefe. Com certeza, para agregar os sabores que os brasileiros estão acostumados,
mais a base de outra cultura, isso eu acho mais interessante, porque você vai ver realmente no prato e no sabor essa combinação sem ter problema nenhum de nem entender o que você está comendo, entendeu? Mas não deixa, para mim, é uma arte. Não deixa de ter seu valor. Sim, com certeza. Por ser uma arte, mas para o dia a dia, sinceramente, vamos... meio complicado. Ultimamente, a tendência das comidas são de estar voltando aos velhos tempos, porque essas bases são sólidas, os clássicos são mais sólidos. E é isso que vem acontecendo na Europa. Esqueceram toda essa parafernália de cozinha e estão voltando, buscando até em livros mais antigos, as raízes de onde vieram as comidas, e isso tem sido uma reviravolta na gastronomia. Os chefes estão muito partindo para esse lado agora. Tá, então agora, para pontuar o que a gente vai fazer, né, que vamos preparar um prato bacana para vocês, eu quero que você me diga da sua experiência com a França. Afinal, vamos fazer um prato francês para o nosso telespectador aqui. Eu gostaria que você desse também a sua opinião, que eu sei que você tem um carinho especial lá pelo sul da França e aquela história maravilhosa. Sim. Eu gosto muito do sul da França, a região de Provence e Côte d'Azur, onde que eu acho que a gente tem uma proximidade com a comida francesa, porque a gente usa, no caso de hoje mesmo, vamos usar feijão, vamos usar cortes suínos. Esses cortes de segunda também são muito utilizados na França, mas o que, para mim, fortifica a culinária francesa são as técnicas. Eles têm técnicas maravilhosas de cozimento e de preparo, que eu acho que acentuam muito mais o sabor de alguns alimentos e também essa combinação de vinho com a comida e queijos, o que o Empório Bahia está tentando fazer, trazer para Itabuna para oferecer a esse público maravilhoso essa cultura nova, né? Com certeza. É isso aí. Então vamos lá, gente. Vamos agora mostrar um prato para vocês incrível. Eu e o meu amigo chefe Ricardo Santana, que é o mago aqui da cozinha e tem deixado todo mundo aqui batendo palma. Vamos lá. Isso tudo, essa base aqui vai numa panela de pressão e vai cozinhar em torno de 30 minutos. Para marcar momentos e surpreender com charme, Empório Bahia Presentes. Lembranças inesquecíveis, presentes mais que especiais, objetos do desejo. Empório Bahia. Além dos vinhos, espaço para eventos e o confortável restaurante. Ambiente climatizado e cheio de estilo. O Empório Bahia. Produtos da mais alta qualidade. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para ficar saudável, de bem com a vida e ter o corpo que sempre quis? Com a loja de suplementação completa, desde produtos para emagrecimento quanto para ganho de massa e também de moda fitness com os últimos lançamentos. Pois o lugar é a Academia Simetria do Corpo. Aqui você encontra profissionais qualificados que vão ajudar você a alcançar seu objetivo. Sem contar com a galera bonita e animada que também treina aqui. E ainda, musculação, jump, ginástica, dança, artes marciais e MMA. Acompanhamento com fisioterapeuta e nutricionista. Tudo isso explica porque nós temos 12 anos em primeiro lugar. Em resumo, aqui tem tudo menos preguiça. Venha nos conhecer e fazer uma avaliação grátis. Academia Simetria do Corpo, porque ter saúde é essencial. Peugeot 308, menor custo de reparação do segmento. E agora a partir de R$ 50.200.
Novo Peugeot 308. Conquiste sua vida com estilo. A beleza e a força, a sedução e o estilo, você e a moda. Closentai, coleção Primavera-Verão 2013. Homens e mulheres do novo tempo. Shopping Jequitibá, 3215-4466. Então, cá estamos nós agora aqui no meio da cozinha, aqui prontos já para preparar esse prato. Fala o nome do prato, Ricardo, por favor, para esse telespectador aí. Então, a gente vai estar preparando hoje um cassoulet, um pouco distorcido, abrasileirado, porque na verdade o cassoulet é 30% de carne entre caprino e suíno, mais 70% de feijão branco, que é um prato bem clássico na França, da região do sul. Sim. E devido ao nosso clima tal, e tudo, a gente vai dar fazer ele um pouco mais leve, só a base de bacon e feijão branco, porque a gente vai acompanhar o prato com um lombo de bacalhau confit em baixa temperatura no azeite de oliva. Então eu quero um cassoulet um pouco mais delicado para não interferir no sabor do bacalhau. Tá, então vamos lá agora pontuar e comentar cada ingrediente aqui passo a passo. Vamos lá, começando aqui. Nós temos o bacon, sim, a cebola, cenoura, alho, folha de louro, tomilho, que hoje em dia já se acha em várias casas de especiarias, sim, 2 cravos da Índia, sim, alecrim e salsinha. Tá. São a base que a gente vai fazer desse prato, tá, com o feijão branco. Aí vem o feijão branco. Sim. Aí depois de cozido a gente... Essa quantidade serve para quantas pessoas? Aqui serviria para mais ou menos umas 4 pessoas. Sim. 4 pessoas. Então vamos lá. Aqui o feijão branco, aqui... Aqui é para finalizar o prato, são... a parte de apresentação. A parte de apresentação. E uma saladinha que acompanha, mas eu vou mostrar para vocês no final o prato todo montadinho. E aqui o copa. O copa, que vai acompanhar também o prato, mas ele é para finalizar o prato, só para dar uma harmonização. Então tá, vamos agora para o passo a passo, mãos à obra. Panela no fogo. Primeiro a gente vai dar uma aquecida na panela, colocar um pouco apenas de óleo, porque o bacon já contém muito óleo. Então a gente coloca o bacon para fritar. Sim. E a cenoura também para dourar. Então, primeiro passo, bacon e cenoura numa panela aquecida com um fio de óleo. Sim. A gente vai dar uma salteada até isso estar bem dourado para acrescentar a cebola. Um prato desse a gente precisa de quanto tempo para ficar pronto? Em torno de 1 hora, porque é um prato à base de feijão e você quer cozinhar o feijão em um pouco mais baixa temperatura para que ele cozinha proporcionalmente. Então vamos dizer em torno de 1 hora de preparo, que é um prato que vai na panela de pressão. Tá, mas em restaurante isso de coisas que já estão pré-cozidas, que não precisa desse tempo todo, né, Ricardo? Sim, na verdade essa parte de quando você trabalha para restaurante, você tem que fazer um preparo de alimentos que demoram mais. Sim. Você já dá uma pré-cozida antes e finaliza a la minute. Entendi. Então aí vai a estratégia do atendimento em rotina de restaurante. É bem diferente de você cozinhar residencial e cozinhar no restaurante. Então, mesmo que a base é a mesma, mas a gente tem que usar outras técnicas até de resfriamento, o controle de higiene, tudo é bem diferente. Sim, com certeza. Entra uma parte técnica mais avançada. Outra curiosidade nossa também, e nosso público quer saber, é a quantidade, as proporções. Por exemplo, um banquete, como é que funciona preparar um banquete para um público grande, enfim? Aí depende, basicamente, pelo número de pessoas, você sabe o número de consumo de carne por pessoa. Entendi. E ali vai a base proporcionalmente, entendeu? E com o tempo de experiência você já vai sabendo por alto, depende quanto tempo vai durar o buffet,
a época do ano, tudo em função do clima, de número de pessoas. Você tem que ter um pouco de experiência para elaborar um buffet de quantidade de pessoas. Sim, então vamos lá. Nossa cenoura com bacon já está dourando. Agora eu vou colocar a cebola. Acrescentando a nossa cebola. Cebola picada, né? Deixar a cebola dourar também. A chama do fogão alta, né? Fogo alto, médio para alto, que a gente quer caramelizar todos esses sabores para soltar o máximo de sabor no prato possível. Vou colocar um pouquinho mais de óleo, só para dourar a cebola. Eu acho sempre que feijão, quando a gente cozinha feijão, um pouquinho de óleo realmente dá o óleo ajuda um pouco a concentrar o sabor, digamos assim. É como se homogeneasse os sabores dos temperos com o feijão, dá uma harmonizada geral, harmonizada, né? Eu acho que sempre precisa um pouquinho a mais quando você está trabalhando com feijão. Agora que a cebola está mais ou menos dourada, começando a ficar dourada, e o nosso câmera aí está aí, só interrompendo você um pouquinho, Ricardo, o câmera está aí de olho nesse preparo. Moisés, aguarde que logo você vai experimentar também. Assim que a cebola está dourada, aí eu vou colocar o alho, por quê? Porque o alho é um pouco mais delicado do que a cebola. Se eu colocar o alho antes, ele vai queimar antes que a cebola esteja dourada. E uma diferença na cozinha francesa, eles sempre caramelizam os produtos na intenção de soltar o máximo de sabor de cada ingrediente. Exatamente. E o nosso outro câmera ali também, Leotec. Uma pena que ele está de dieta hoje, não vai participar dessa degustação. Veio só para ajudar mesmo, fazer imagens incríveis. Vamos lá. Vou colocar também a folha de louro, para já começando e soltando os sabores. É bom lembrar sempre que os sabores, os condimentos secos, a gente sempre leva esses condimentos a um pouco de óleo, para que ele frite e solte o aroma, o óleo, porque se você coloca ele direto no prato, às vezes você vai ter um sabor um pouco agressivo no paladar. E se você, a partir do momento que ele entra em contato com o óleo quente, você vai ter a liberação desses óleos aromáticos na comida. Sempre importante, toda vez que você for... Então, conhecer um pouco dessas reações físico-químicas para um chefe de cozinha bem-sucedido é muito importante. Muito, muito importante. Muito importante. O tempo de cozimento, temperatura, então é aquela história do slow food, né? Slow food é uma nova técnica de cozimento que o que acontece? Você tem um aparato técnico que deixa você cozinhar a carne sem modificar a proteína, em baixa temperatura, que você não vai fazer a carne ficar... digamos assim, as qualidades. Sim, não estressar a carne. Se você não estressa a carne, o que acontece? Quando você queima a mão, por exemplo, a sua tendência é contrair. Então, isso que acontece com a alta temperatura. E o que se faz agora nessa cozinha com mais baixa temperatura, você sela a carne e coloca dentro de líquido ou algum tipo de temperatura muito baixa, que não vai ser uma temperatura agressiva à carne. Então, a tendência é da carne relaxar e você vai ter uma textura muito mais satisfatória. Um sabor muito mais expressivo. Muito, muito, muito mais expressivo. Não vão sair todos os líquidos da carne e tudo. Agora vamos para a segunda etapa aqui, continuando. Sim, agora quer dizer, continuando. Um pouco de alecrim, porque são as ervas clássicas do sul da França, né? Região da Provence, por ali. Da região da Provence. Tomilho. Eu gosto muito dessas ervas também, porque não são ervas muito agressivas e estão próximas do paladar brasileiro, não tem problema, você pode usar, você acostumou, vocês vão ficar usando cada dia mais. Olha aí o convite, viu, gente? Ricardo aqui mandando um recadinho, que ele tem cuidado, ele conhece o nosso paladar e conheceu o paladar do mundo. Então ele tem essa propriedade para falar para vocês de como funciona melhor, qual é o tom certo do sabor dessa comida. Com certeza. Acho que o alecrim e o tomilho estão sempre cada vez destacando mais no mundo da gastronomia e a tendência é continuar, porque são ervas
essa parte de introduzir ervas novas no cardápio é muito legal, porque abre muito sabores diferentes, abre muito o seu paladar. Então, o bacon aí com a cebola, a cenoura já estão bastante dourados. Agora eu vou acrescentar o alho, que já está bem picadinho. Uma quantidade generosa, né, Ricardo? Com certeza. Na França, eles não têm medo de usar alho, então, senão, por favor, não fique com medo, porque faz bem à saúde. Com certeza. Além de fazer muito bem, é a base da maioria dos pratos. E o alho cru tem realmente um aroma bem desagradável, dependendo de algum dos certos tipos de prato. Vou colocar um pouquinho mais de óleo, porque eu coloquei o alho, só para fritar o alho. Sim, acrescentar mais um pouco de óleo. Sim. Mas o alho cozido, o sabor é fantástico. A base de todo o prato, para mim, do meu ponto de vista, é a base de cebola e alho. E os dois, tanto douradinho e cozido, completamente. Funciona muito bem. Você vai destaque a comida. Você vai ter uma base muito forte que vai te dar um prato muito saboroso. Agora tudo dourado já. Chegou a hora da gente colocar o feijão. Fiz essa base, que vai ser a base do meu prato. Então, agora vamos introduzir o feijão branco, que vai ser cozido e levado à panela de pressão. Bom? Vamos agora para o feijão. Sim. Vou colocar um pouco de água para formar um líquido para que o feijão seja cozido. Então, a adição de um pouco d'água para criar um ambiente para cozinhar bem o feijão. Sim. Perfeito. Agora a gente já tem uma base, vou adicionar o feijão, tirar toda essa crosta da panela, porque aqui tudo isso é sabor. Sim. Você tira tudo isso e agora a gente vai colocar o feijão. Isso tudo, essa base aqui vai numa panela de pressão e vai cozinhar em torno de 30 minutos em baixa temperatura. O feijão devidamente cozido, vamos agora preparar a posta de bacalhau. Com certeza, Heraldo. Aqui o que eu tenho na panela é apenas azeite de oliva, uma folha de louro que eu vou colocar e um pouquinho de alho, uma colher de sobremesa de alho, para dar uma aromatizada no azeite de oliva. E isso que é importante. A gente vai cozinhar esse lombo de bacalhau, que é uma carne mais nobre, em baixa temperatura para que não estresse o bacalhau. Que a carne vai ficar muito, muito macia. Aqui está a posta de bacalhau, né? Já toda desossada. Aí eu vou colocar... Postas graúdas, né, Ricardo? Sim, é um produto de boa qualidade, uma posta mais alta. Importante é dessalgada, não tem sal nenhum. A única sal que eu coloquei um pouquinho de sal no azeite de oliva com um pouquinho de alho e a folha de louro. Para acentuar o sabor. Para acentuar o sabor. Eu vou ligar, assim que já começou a fazer bolinha, eu já desligo e coloco as peças, né? Com uma a uma, de preferência com a pele para baixo. Com a pele para baixo, curioso isso. Sim, para que a pele protege da alta temperatura o lombo. Se a intenção é que ele seja cozido em temperatura baixa, para não perder as características. Perfeito. Aí eu vou deixar isso aqui cozinhando em baixa temperatura. Você pode levar no forno a 160 graus, 150 graus. Por quanto tempo? Aí vai variar, obviamente, do tamanho da posta, né? Uma peça desse tamanho aqui, eu creio que em 10 minutinhos a 150 graus, aí você deixa 150 graus por 10 minutos, depois tira e deixa ela descansar. Que isso é importante, ela cozinhar numa baixa temperatura. O peixe você vai saber quando ele está cozido, quando do meio dessas partes, das fibras, começa a sair um líquido branco. A partir do momento que começou a sair aquele líquido branco, é o sinal que o peixe já está cozido. Aqui no Brasil, às vezes as pessoas cozinham peixe demais, sem necessidade. É uma carne muito delicada, saborosa, delicada, e a nossa intenção é não
estressar a carne para manter o máximo da característica e de sabores. Tanto quanto as características de nutritivas. Com certeza. Quanto mais calor, mais nutrientes você está perdendo de qualquer produto. Isso é importante que o nosso telespectador saiba também. Com certeza, com certeza. Aqui eu já estou regando a carne, umedecendo a carne e agora eu vou levar ao forno por apenas 10 minutos. Vamos agora para o forno com o nosso bacalhau. Então, gente, vamos agora para o grande finale. A apresentação do prato aqui do Empório Bahia, assinado pelo chefe Ricardo Santana. Tem sido um capítulo à parte nessa apresentação de gastronomia de excelente nível, digamos assim. Então, Ricardo, vamos lá montar esse prato para esse público aí. Então, gente, nesse prato mais profundo eu vou colocar a base que é o cassoulet que a gente fez, que já está pronto aqui depois que saiu da panela de pressão, tudo cozido, o feijão não cozido demais, no ponto certo, ainda não al dente, mas tudo completamente cozido, mas não cozido demais. Um pouco de salsinha para finalizar o prato, é uma mexida. Enriquece o sabor, a salsinha. Com certeza. Eu acho muito importante a utilização de ervas frescas, porque eu acho que refresca, principalmente algum prato mais pesado. Eu acho que dá uma sensação de frescor em qualquer prato. Para mim é fundamental ervas frescas. Aquele contraponto essencial do prato, então. Com certeza, com certeza. Gosto muito de usar as ervas frescas, com exceções nas comidas asiáticas, principalmente indiana, porque você usa muito condimento... Sim, fortes. Né? Condimentos fortes, mas você usa muito condimento seco. Que é aquela importância que eu disse, qualquer condimento seco, coloquem no óleo, frite por 1 minutinho apenas, não pode fritar demais para não queimar, mas aquele 1 minuto, todo aquele aroma sobe e você vai ter um prato muito mais harmonizado. Então vamos lá. Bom, vou colocar agora o feijão aqui à base, né, do cassoulet com a salsinha. O bacalhau, como eu disse, já começou a soltar você pode observar que ele já se abrindo o bacalhau, você pode ver as camadas, ela começa a abrir, você começa a ter essa presença do líquido esbranquiçado saindo, é o ponto certo. Não cozinhe mais, porque não tem necessidade nenhuma. Então vou colocar o bacalhau já no prato. Um bacalhau. Prestem atenção nessa montagem, gente, que é muito bacana. Agora vamos entrar com a copa também, que é uma combinação muito boa, de peixe com suíno, muito boa. Agora o segundo fatia de bacalhau, outra copa. E agora a terceira fatia, para finalizar, com mais uma copa. Uma fatia de copa. Sim, a apresentação do prato. Bom, está aí a apresentação. Agora nos arremates finais. Um pouquinho de erva para abrir seu paladar e dar um frescor no prato, como eu havia dito antes. Um pouquinho de textura. Isso aqui é batata baroa frita, que a gente sempre faz um pouco de fusão aqui no Empório Bahia. Sim. E eu vou usar apenas um espaguete frito. E é que está aí, né, a criatividade, né, prestigiando a estética e o paladar, unindo essas duas emoções num prato, oferecendo para cada cliente. Isso mesmo. Para a gente, então, nesse prato, no caso, cada apresentação de um prato é completamente independente. Nesse prato eu coloquei a copa intercalando com o filé de bacalhau, algumas ervas, brotos de ervas para finalizar, um pouquinho de batata baroa crocante para ter uma textura a mais no prato. E agora o toque final com uma cor e contraste. Um toque final da gente, que é uma pintura que a gente faz aqui no Empório à base de beterraba, que para ajudar a abrir o paladar do prato. Aí
o que pra gente, a nossa intenção final é ter um prato elegante, limpo e que abra o seu apetite. Esse prato é servido aqui no Empório Bahia, é um dos pratos do cardápio, que acompanha também essa salada. Um dos mais pedidos, não é, Ricardo? Tem feito um grande sucesso. Um dos mais pedidos. Ao mesmo tempo que é um prato, ele não é tão pesado, porque no cassoulet, como eu disse, a gente não colocou muita carne, simplesmente que a gente quis realçar mais o peixe, mas ao mesmo tempo é um prato que vai lhe satisfazer, porque a base tem bastante carboidrato no prato, que é o feijão, e tem proteína também, que é o peixe, e vitamina. Pra gente, essa parte de estar o prato bem balanceado é muito importante, não só pela estética, pela gastronomia, mas também para que o cliente tome conta do seu momento especial. Seu momento especial. Então, por falar em momento especial, saúde também é muito importante, né? Às vezes a gente comer com saúde. Esse é o nosso princípio. Temos pratos dos mais light, até pratos que requerem uma noite um pouco mais fria, acompanha mais um vinho. Sim. Temos essa variedade no cardápio. É isso aí, gente. E por falar em momento especial, vamos agora para a degustação final. Vamos ver, né? Vamos apresentar para vocês o sabor desse prato maravilhoso. Vamos lá. Enfim, o momento especial. Agora eu vou provar aqui esse lombo especial de bacalhau confit com cassoulet para dar a minha nota, né, gente? Vamos lá. Maravilhoso. Realmente, Ricardo, é um espetáculo, um show de cozinha. É isso aí. Bahia Life, ficamos por aqui. Para viver momentos especiais, o charme do ambiente faz a diferença. O Empório Bahia, além dos vinhos, apresenta a você o confortável restaurante com a assinatura de chefes franceses exclusivos e com cardápio internacional. Num ambiente climatizado e cheio de estilo. Empório Bahia Restaurante. Arte em gastronomia para momentos inesquecíveis. Hering Story, Shopping Jequitibá, 3612-3872. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para ficar saudável, de bem com a vida e ter o corpo que sempre quis? Com a loja de suplementação completa, desde produtos para emagrecimento quanto para ganho de massa e também de moda fitness com os últimos lançamentos. Pois o lugar é a Academia Simetria do Corpo. Aqui você encontra profissionais qualificados que vão ajudar você a alcançar seu objetivo, sem contar com a galera bonita e animada que também treina aqui. E ainda, musculação, jump, ginástica, dança, artes marciais e MMA. Acompanhamento com fisioterapeuta e nutricionista. Tudo isso explica porque nós temos 12 anos em primeiro lugar. Em resumo, aqui tem tudo menos preguiça. Venha nos conhecer e fazer uma avaliação grátis. Academia Simetria do Corpo, porque ter saúde é essencial.
beleza e a força, a sedução e o estilo, você e a moda. Close and Tie, coleção Primavera-Verão 2013. Homens e mulheres do novo tempo. Shopping Jequitibá, 3215-4466. Peugeot 308, menor custo de reparação do segmento. E agora a partir de R$50.200. Novo Peugeot 308. Conquiste sua vida com estilo. E nesse programa especial de hoje, o Bahia Life Gourmet, eu estou aqui no Empório Bahia. Agora no deck, mais precisamente, vou bater um papo com o André Luiz, esse cara incrível que acabou de chegar de São Paulo, a primeira vez aqui na Bahia. Ele é sommelier, ou seja, esse cara especialista, conhece vinhos e sabe passar para as pessoas informações, a cultura do vinho, que vinho escolher, como harmonizar, enfim, vai falar de um mundo de vinhos muito importante que a gente faz questão de mostrar para vocês. O Empório Bahia é assim, promove cursos, traz profissionais de fora, profissionais capacitados, sempre no intuito de cada vez mais promover essa cultura e transformar a nossa região em algo muito mais interessante para vocês. Vamos lá. André Luiz, bacana você aqui na Bahia, bem-vindo a essa terra e que volte muitas vezes. Mas me diga aí a sua formação, que trabalho bacana é esse, que é falar de vinho, essa bebida mágica. Bom, primeiro agradeço a oportunidade. Eu sou sommelier formado pela Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, mas sou hoteleiro por profissão e me apaixonei pelo mundo dos vinhos e resolvi andar por esse caminho que é demais, que a gente brilha os olhos só de falar e é muito bacana. Tá, e você vem para a Bahia representando uma grande empresa importadora de vinhos. Fala pra gente um pouco dessa empresa e quais são as especialidades, o que você traz nessa bagagem. Eu sou sommelier da importadora World Wine, uma importadora do grupo La Pastina, um dos 3 maiores grupos de importação de alimentos gourmet e de vinhos do Brasil. Temos sede em São Paulo, mas a World Wine, mais ou menos 2.000 rótulos de distribuição no Brasil todo. E a gente não tem uma especialidade, mas temos vinhos de 15 países diferentes importados. Não trabalhamos com vinhos do Brasil, mas um foco enorme em cima de uma grande gama de vinhos. Na verdade é um portfólio bastante rico, né? O mundo do vinho ele tem essa característica de diversidade, de opções. Mas, voltando, você é um convidado exclusivo do Fernando Costa aqui do Empório Bahia. Me conta assim, a sua missão principal dessa vez aqui na Bahia, esse trabalho que é um grande sacrifício, digamos assim, como é que é essa demanda aí? Então, eu venho pela primeira vez aqui na Bahia, vim também para conhecer um pouco da demanda baiana, né, nesse mundo incrível que é o mundo dos vinhos. Vim primeiro para dar um suporte para os colaboradores aqui do Empório Bahia, para a equipe do Empório Bahia e também trabalhar com alguns parceiros do Empório Bahia, fazer treinamentos, até algum evento. Provavelmente faremos um evento amanhã para alguns clientes e uma diversão, sem dúvida. Com certeza. Em se tratando de vinho, tudo gira em torno do prazer, né, André? Então a gente realmente ressalta aqui. Um grande prazer. Bem-vindo novamente. E é isso aí. Vamos agora, assim, como quem é um principiante, assim, eu estou começando na carreira do vinho, na cultura do vinho, e a gente começa a perguntar, como é que a gente separa, que caminho a gente toma para começar a ser um grande apreciador do vinho, o passo a passo inicial, porque tem aí uma mítica, né? Essa história da cultura complexa, conhecer a uva, a safra, enfim. Conta pra gente um pouco como é que pode começar essa brincadeira sem grandes sacrifícios que nos leve realmente a ter esse prazer que é conhecer essa cultura bacana. Bom, primeiro a gente tem que desmistificar o vinho, que a gente muitas vezes imagina que o vinho é algo de outro mundo. E na verdade o vinho talvez seja a bebida mais simples de ser elaborada e com a maior simplicidade do mundo. Quando a gente conversa até com os produtores,
eles são simples mesmo, é diferente do que a gente acredita ser vinho. Mas para iniciar assim, nesse hábito que é muito bacana, o ideal é a gente provar alguns vinhos diferentes, de uvas diferentes, de países diferentes, para tentar padronizar qual é o nosso gosto. E aí, a partir do nosso gosto, a gente começa a caminhar, sei lá, um vinho francês, um vinho italiano, um vinho português. E é dessa forma que a gente consegue achar qual é o nosso caminho no mundo dos vinhos. Certo, mas tem também essa questão da escolha da uva e a questão da safra, né, de determinados rótulos, determinadas marcas. Como é que funciona essa relação? O que é mais importante no caso? Então, existem, acho que no mundo dos vinhos, praticamente umas 20 mil variedades de uvas. É incrível. E assim, nós conhecemos, a gente acaba que prova muito mais uvas francesas cultivadas em outros países, mas vinhos italianos, vinhos portugueses. Quanto à uva, isso depende, isso vai variar realmente de pessoa a pessoa. Agora, safras, é importante que quando a gente começa a degustar vinhos, a gente não procure safras extremamente antigas. Sim. Até porque quando a gente está começando a degustar vinho, o interessante é sentir o caráter frutado do vinho, que é com vinhos jovens que a gente acaba analisando isso. Então, vinhos no máximo com 5 anos de idade, 5, 7 anos de idade, o máximo. Mas isso para vinhos tintos. Para vinhos brancos, vinhos espumantes, rosés, o ideal são safras mais jovens. Perguntando também de uma forma bem simples para o nosso telespectador Bahia Life, essa história de achar assim, um vinho caro é um vinho bom, isso é uma verdade ou é um mito? Esse é um mito. Isso com certeza é mito. Na verdade, o que a gente pode imaginar é que assim, o vinho bom é o vinho que a gente gosta. Isso vai variar de país, vai variar de uva e variar de valor. O que acontece, o valor que um vinho tem, provavelmente está associado ao quão exclusivo você é de estar degustando tal vinho. Então, o vinho tem a ver com a demanda, com o número de garrafas produzidas, com talvez uma palavra que a gente usa, que é o terroir, né? Com o terroir, sei lá, se é um vinho de uma sub-região, onde, sei lá, padres rezavam e tal, e isso... A história que ele carrega dentro dele para estar ali à sua disposição, então tudo isso tem uma importância na hora da escolha, né? Então, na verdade, é a parte mais complexa, digamos assim, de você ir construindo essa cultura até chegar lá, mas que pouco a pouco dá para se conquistar. Com certeza. Na verdade, o valor não significa qualidade, isso tem que ser deixado bem claro, porque valor é isso que eu falei, é exclusividade, o histórico que tal vinho tem, mas assim, sinceramente, uma coisa que eu levo pra minha vida toda é que o melhor vinho é o vinho que eu gosto na melhor ocasião possível com as pessoas que eu mais gosto ao lado. Além de tudo isso que você falou, tem a questão da harmonização também, com que alimento, em que circunstância esse vinho ele cai bem. Isso como é que você define pra gente? Então, harmonização também é um outro mito, né? E muitas vezes a gente acredita que harmonizar é algo de outro mundo. Não é. O importante é que a gente conheça qual a característica que o vinho que a gente vai degustar tem e qual a característica que o prato que nós vamos comer também tem. O ideal é que ambos andem lado a lado. E assim, muitas vezes, um vinho que degustado sem um prato, sem a gastronomia ao lado, ele vai melhorar muito da mesma forma que o prato também tende a melhorar. Pode comprometer, então, a história do vinho. Também. Dependendo se uma harmonização não sai correta, tanto o prato quanto o vinho perdem em caráter, em qualidade também. Então, André, nessa história bacana do vinho, tem um outro aspecto também. Qual é a hora ideal para se degustar um bom vinho ou não? Ou 24 horas pode ser viável, ou seja... Eu dizendo por mim, eu gosto em todos os momentos. Mas, na verdade, quando a gente analisa, principalmente em degustação e técnico, o ideal seria entre o café da manhã e o almoço. É um horário bom, mas, se a gente for parar para pensar, ninguém toma vinho antes do almoço. Assim, o importante é degustar o vinho com pessoas agradáveis ao lado, e isso faz toda a diferença, em qualquer momento. Não tem momento, pode ser sem uma mesa, pode ser... simples, mas quando você tem pessoas ao lado com um bom vinho, a experiência é fantástica. É isso aí. Agora, por falar nessa experiência fantástica, nós vamos encerrar aqui nosso bate-papo. Foi breve, mas bacana.
Vamos degustar um bom vinho, o André vai nos oferecer aqui naturalmente da World Wine e vamos ver e mostrar para vocês esse momento mágico. O vinho, saúde para vocês. Bom, gente, e agora para matar um pouquinho vocês de inveja, vamos aqui degustar esse vinho. Por favor, um brinde. A vocês. Para degustar um bom vinho, a elegância faz a diferença. Empório Bahia. Vinhos, queijos, tabacaria, presentes e restaurante. Com a exclusividade dos melhores vinhos nacionais e importados. Ambiente climatizado e cheio de estilo. Empório Bahia. Produtos da mais alta qualidade. Empório Bahia. A arte em degustar vinhos com charme e elegância. Peugeot 308, menor custo de reparação do segmento. E agora a partir de R$ 50.200. Novo Peugeot 308. Conquiste sua vida com estilo. Hering Story. Shopping Jequitibá. 3612-3872.